Fala galera, beleza aí? Romorov aqui para mais um vídeo aqui de PUBG New Stage aqui no canal. Dessa vez aí eu trago para vocês as possibilidades do jogo ter a portabilidade para emuladores, a compatibilidade para emuladores. O lado positivo, mas também o lado negativo. Então vem comigo para o vídeo, peço que você, por favor, aí não se esqueça de deixar o seu like, aqui você sempre encontra informações, vazamentos, notícias, dicas, gameplays, tudo que vier relacionado ao PUBG New Stage, você vai encontrar aqui no meu canal. Então já se inscreve, porque todos os dias, ao meio-dia, tem vídeos para vocês aqui no canal, beleza? Então se inscreve aí, deixa o likezão, deixa um comentário sobre a sua opinião sobre esse assunto e bora pro vídeo. É inevitável quando você, gamer de PC, vê um game interessante no celular, no mobile, você não pensa, será que eu consigo jogar esse jogo no emulador? Vou tentar jogar esse jogo no emulador. Será que eu consigo jogar esse jogo no emulador? Será que é possível? Então, tudo isso a gente vai falar sobre, né, esse assunto nesse vídeo. O lado positivo, mas também um lado que ninguém fala, que é um lado negativo, beleza? Então, vem comigo e assiste o vídeo até o final. É uma realidade que todos os jogos praticamente, quando sai, vem a versão de emulador. Tem o APK, tem a gambiarra aqui, né, o puxadinho aqui, puxadinho ali. E acaba todo mundo jogando o game de emulador, que é ótimo para a empresa em alguns aspectos positivos e aquilo que eu falei, negativo. O lado positivo é que você consegue inflar mais a comunidade. Você consegue dar um boom maior na comunidade. Um exemplo claro disso é o Free Fire. O Free Fire só era o tamanho que é porque o pessoal do PC chegou junto da galera do emulador, então o jogo começou a ficar muito mais popular, né? Então o game ficou muito mais popularizado por esse motivo, porque existiu uma multiplataforma ali sem a própria Garena, né, querer. Na verdade, ela não fez nem questão de não querer, ela fez ali e deixou armado e pronto. Até hoje todo mundo joga o Free Fire, né, em si, no emulador e também joga pelo celular e vocês conseguem jogar junto. Então isso foi um lado muito positivo para a Garena, para poder inflar a comunidade, popularizar o game, porque o futuro, galera, é multiplataforma. O game que é criado só para PC, ele perde muito mercado. Ele tem que ser feito para PC, para console, né? Talvez a portabilidade do PC para o mobile também, mas isso aí a gente vai falar em um outro vídeo separado que eu já tenho até gravado para vocês. O futuro, galera, é a multiplataforma nos jogos. Games como Warzone, Fortnite, Apex, todos eles trabalham com multiplataforma. Você consegue inchar e inflar os servidores. E a Garena, querendo ou não, conseguiu fazer isso aí. Propositalmente, a gente não sabe se foi, certo? Porém, nesse aspecto, nós temos ali um grande, né, um grande vilão, que é o hacker, né? O hacker, quando você joga pelo emulador, você consegue usar uns programas muito mais fáceis, né, com muito mais facilidade de baixar e instalar do que propriamente no dispositivo móvel. Então, o único ponto negativo, na minha opinião, é o uso com mais facilidade de hacker, certo? Temos também uma limitação em jogos, né, da Tencent principalmente, que é o pareamento. Para quem não sabe, o pareamento é quando você, jogando no celular, não consegue jogar com o pessoal que está jogando pelo emulador. Você não consegue. Se você startar uma partida, se eu for procurar uma partida agora no emulador da Gameloop para jogar o PUBG Mobile hoje, eu não vou conseguir cair contra o meu amigo jogando, né, pelo celular. Existe um autopareamento, onde eu só vou encontrar pessoas do emulador. E se por um acaso eu conseguir jogar contra as pessoas do mobile, eu vou ser, né, convidado por um amigo que está no mobile, e aí eu entro em um lobby, e aí esse lobby, ele é um lobby misto, mas nunca eu vou cair somente contra as pessoas do celular, certo? Não vai ter só eu de emulador contra todo mundo de celular. Isso não vai acontecer. Vai acontecer com pessoas que estão fazendo a mesma escolha, mobile e também emulador. E vocês já entenderam o que é um pareamento e como ele funciona dentro dos servidores da PUBG Mobile da Tencent.
tá? Eu ainda vou fazer um vídeo explicando as diferenças entre o PUBG Mobile Tencent e o PUBG New Stage. Todo mundo acha, né? Todo mundo não, né? Não vou generalizar, mas grande maioria das pessoas acham que é tudo a mesma coisa, que veio tudo do mesmo lugar. E não é bem assim, beleza? Eu vou explicar isso para vocês, que existe muita diferença entre um e outro, certo? Mas voltando aqui ao assunto. O PUBG Mobile da Tencent, ele limitou o público muito, de várias maneiras. Então eles engessaram o próprio modo de jogo, que era muito jogado, e muitas das pessoas que jogavam o emulador do PUBG Mobile pararam de jogar justamente por esse motivo, por essa limitação que eles colocaram e impuseram. E aí, quando saiu o PUBG Lite, todo mundo correu para o PUBG Lite PC. Mas a Garena não fez isso. A Garena, se você pegar um emulador qualquer, colocar aí na sua calculadora e tiver internet, tu joga Free Fire, amigo. Então, né, qual que vai dar certo? Onde todo mundo pode jogar, com uma acessibilidade muito maior, ou apenas, né, onde você tem que jogar com as coisas específicas que aquela empresa ali direciona para você. Lógico que quanto mais gente, quanto mais acessibilidade, muito mais jogadores nós teremos, certo? Então, desde daí tem esse princípio. Se por um acaso vier para emulador, se tiver a possibilidade de emulador no PUBG New Stage, eu espero muito que eles, primeiramente, não limitem o emulador. Você pode jogar com qualquer emulador que você quiser, beleza? Coisa que a Tencent já limitou. E, lógico, ter um bom anti-cheater, isso tem que ser feito também. Não é só pensar nos ganhos, né, na quantidade de player e não pensar em como manter um jogo limpo e justo, tendo em vista que todo jogo online, independentemente de qual for, vai ter hacker. O único jogo que não vai ter hacker é o jogo que você joga campanha offline, amigo. Infelizmente, a realidade é essa. Então, jogos online sempre vai ter hacker. O que cabe à empresa é coibir essa galera, certo? Então, ter um anti-cheater muito interessante é necessário, é vital para o jogo funcionar. Caso venha para emulador, se não se torna um ponto negativo, aquilo que eu falei para vocês lá dos hackers lá em cima, né? Existe um antídoto para isso, que é o anti-cheater, pelo menos aí, né, para tentar controlar essa galera que não sei por que faz isso, mas enfim. E a opção de colocar todo mundo junto é vital, é extremamente necessário. Caso o emulador venha, é uma possibilidade dele vir sim, ter a opção do emulador e ter o autopareamento no emulador, não é nem interessante, nem viável você manter o emulador aí do jogo ativo. É muito melhor pegar aí essa possibilidade, fazer uma portabilidade para o jogo, né, e botar o mobile para o PC. Existe a Netese, que é uma empresa bem conhecida ali no mercado asiático, que faz essa portabilidade, pega o jogo mobile e transforma ele totalmente em PC, com a jogabilidade do PC, sem, né, a obrigatoriedade, nem a necessidade de você acabar jogando, né, os jogos em emuladores. Você baixa, faz a instalação no próprio PC e daí para frente você só joga igual um jogo de PC normal, beleza? Então, o vídeo é esse, vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem bem, coloque aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto que a gente abordou e conversou hoje. Vou ficando por aqui, valeu, falou, até mais, fui!